Eu prometi, quando eu gravei aqui com uma escritora de livros infantis, que eu ia trazê-la novamente. E ela veio e nós gravamos novamente para continuar falando dos livros dela e falar um pouquinho de toda a história dela. É a Margarete Brandini Pack, que é uma pedagoga, doutora em educação pela Unicamp, foi professora do Colégio Imaculada, disciplina de filosofia, é uma historiadora, uma orientadora educacional, uma pessoa que tem uma experiência muito grande, colaborou aqui com a prefeitura, trabalhando nessa área, e eu fiquei muito bem impressionado com o primeiro programa, e ela falou de vários livros dela, ela vai continuar falando de mais alguns, porque todos os livros, mesmo sendo dirigidos às crianças, eles têm imagens muito importantes para saúde mental, para a questão sociológica, para a questão psicológica, para a família, para os animais, né? E então eu trouxe de novo a Margarete para conversar com a gente. Tudo bem, Mar? Obrigado. Tudo bem, muito obrigada por estar novamente aqui, divulgando os meus trabalhos e conversando com você e com esse público que se interessa por educação, por família, por literatura. Então, naquele primeiro programa, Margarete, a gente conversou bastante sobre alguns livros seus, vamos falar mais alguns que estão aqui, mas também nós entramos muito na questão filosófica, na questão familiar, você contou sua história, você mostrou que você é uma escritora que traz a tua experiência de família para os livros, o que aliás dá uma força, uma carga emocional e afetiva muito grande, que é muito interessante. E inclusive, eu me lembro que a gente conversou um pouco sobre a questão de quem é que lê, se as crianças ou os adultos leem. Você vê uma diferença entre uma criança que lê um livro e um adulto que lê para ela o livro? Como é que você vê isso? Eu acho que é interessante, pensando em literatura infantil, que hoje a literatura infantil é seguramente uma das que mais vende no nosso país. E esse título literatura infantil já não trata mais de coisa só para criança. Claro. Porque você encontra livros com mensagens, livros com textos curtos, que as pessoas acham que porque o texto é curto é de criança. Bom, se for assim, as teses de Feuerbach, 6 páginas, imagina, né? Mudou muita coisa no mundo e 6 páginas. Então, a literatura infantil hoje ela é uma literatura para qualquer faixa etária. Né? Ela captura. Você conhece o Pedro Bandeira? Sim, claro. Meu amigo pessoal, estudamos juntos. Eu e o Pedro estudamos no Colégio Canadá de Santos, né? Era uma coisa muito interessante. Eu sempre fui amicíssimo dele. E os livros dele são muito interessantes também. Muito. E Pedro, de vez em quando, vem visitar a gente e tal. Se ele vê esse programa, eu quero mandar um abraço para ele. Quero te ver aqui, Pedro. Você vai ter que vir entrevistar com a gente aqui também. Eu gosto muito do Pedro. Vamos aproveitar e mandar um parabéns pelo conjunto. Ele é maravilhoso. E tem um livro dele, muito interessante, que fala sobre os meninos, que somos nós. Aquele grupo de crianças que crescemos juntos e que estudamos no Colégio Canadá. E ele aproveitou a história ali. Tem pessoas ali que a gente até identifica um pouco, quem conhece em profundidade. Ele também escreve muito essas coisas, né? Tem um livro dele, A Feiurinha, né, que é muito interessante, é muito bonitinho. Mas vamos voltar ao teu trabalho. Me diga uma coisa, você tem toda a razão quando fala que literatura infantil está mudando. Tem gente que escreve para adulto e que escreve sobre animais. Eu acabei de ler um livro que eu gostei muito, traduzido de uma autora americana que falava sobre Os Cães Nunca Param de Amar. Você viu esse livro, não? Uhum. Muito interessante, falando sobre a história de um cão que tem um câncer. Logo que uma mulher que o adotou estava se separando, o marido, a família dela estava meio destruída e o cachorro foi muito bom para ela. Quando ela estava no auge da amizade com esse cão, o cão adoeceu lá nos Estados Unidos e não foi barato cuidar do câncer do cachorro. E ela cuidou, só que aí ela teve um câncer e aí o cachorro cuidou dela. Uhum. E ele compensou tudo aquilo que ele recebeu. É uma coisa maravilhosa. E aí eu vejo que você tem um livro, chama Maria, Manuela e Flor, As Gatas da Árvore Estranha, que fala dos animais, né? Esse livro, ele faz parte da coleção que eu coordeno na editora Adonis, chamada Bichos de Estimação, e tem por objetivo tratar aspectos da tutela responsável animal. São 4 livros que saíram em 2013. Aliás, 2013, eu estou muito feliz porque 3 livros infantis meus saíram em 2013, né? Esse foi um deles, dentro dessa coleção, que continuará o ano que vem,
com mais outros 2 livros. O meu vai ser sobre o preconceito contra o gato preto, que é uma coisa muito triste no mundo animal, e chama Uga a Bruxa e o seu gato puxa-puxa. E os gatos pretos são perseguidos, são perseguidos. Né? E nesse livro do ano que vem que vai sair, então eu vou tratar disso. Mas voltando a Maria Manuela e a Flor, as Gatas da Árvore Estranha. Esse livro eu chamo de um livro totalmente terapêutico, porque nós fomos assaltados, eu morava numa casa, a casa em que eu criei meus 4 filhos, meus animais, plantei as minhas árvores, criei as minhas raízes de família. Nós fomos assaltados, eu reagi ao assalto, foi bem traumatizante, e eu tinha 2 gatas, a Maria Manuela e a Flor. Depois do assalto, por conta dessa reação, a família toda achou melhor que a gente se mudasse para um apartamento, que seria mais seguro, os filhos tinham casado e etc. E eu vim para o apartamento com a tristeza imensa de ter perdido minha referência, de ter perdido a casa da avó para os meus netos, que era a casa dos bichos, das plantas, do quintal. Eu estava mergulhada em tristeza quando eu resolvi fazer uma terapia escrita. Eu comecei a prestar atenção no que a Maria Manuela e a Flor faziam para tentar me alegrar nessa tristeza que eu afundei, né? E como elas conseguiram encontrar beleza e felicidade no apartamento. Elas inventavam brincadeiras, então o piso é de tábua corrida, eu falo, a gente descobre por que é tábua corrida, né? Porque elas começaram a postar corrida no piso de tábua corrida do apartamento. E escorregavam. E escorregavam. Elas começaram a criar uma nevasca com a areia da caixa. Nevasca, jogar areia para todos os lados e assim se divertem imensamente, é visível isso. Elas começaram a procurar lugares no apartamento para poder olhar para baixo. Isso, eles sobem, né? Eles sobem. Subir nos lugares, ouvir. É o instinto dos felinos isso, né? Exatamente. Eles vão para os lugares altos para olhar o mundo e ver presa e se defender. E elas começaram então a me mostrar como eu teria que refazer o meu cotidiano, como eu teria que repovoar aquilo de plantas e de flores, de que jeito, como era importante eu tirar minhas panelas, fazer comida e chamar todo mundo para comer na minha casa, porque a comida é comunhão, né? Comunhão justamente é com panes, né? Repartindo o pão, e eu acredito que a comida ela cura, né? E elas que começaram a mostrar para mim e para o meu marido o que nesse lugar podia ser festivo, o que ele tinha de bom e que nós estávamos ali vivos e podendo usufruir da companhia um do outro, né? E nesse livro você fala exatamente sobre isso. E nesse livro eu conto a importância delas para a saúde mental, né? E foi considerado um livro tão interessante que a revista Pulo do Gato, que é uma revista que divulga muito as questões animais, me chamou, fez uma entrevista sobre a influência que essas gatas tiveram no processo de cura e de saúde mental. Você sabe que eu sempre tive cachorro. Quem tem gatos é minha filha. Minha filha mora nos Estados Unidos, tem sempre gatos, tem 2 ou 3 gatos. Inclusive eu fico impressionado quando vou lá por causa da tecnologia para ter gato numa terra como é o Denver, no Colorado, que faz 20 abaixo de 0, né? Os bichinhos não saem porque morre gelado. Então a tecnologia é interessantíssimo, né? As caixinhas automáticas que quando ele acaba de fazer sujeira, com o peso do gato tem uma esteirinha que empurra a sujeirinha para dentro de uma areinha que consolida, é um negócio impressionante, né? E a gente sempre fala que o gato, quando ele é doméstico, fica dentro de casa, ele não tem muito risco, a não ser às vezes um pouco de alergia. Quando o gato sai para a rua, ele pode ser veículo de doenças, porque ele come coisa, ele entra com outros gatos, aí tem algumas doenças. E também cachorro, né? Eu adoro os cachorros, como eles se comunicam com a gente e como é que eles entendem o dono. Eu sempre tive também cachorro, só que agora no apartamento, como isso é recente, a gente tem as 2 gatas. Inclusive essas gatas ambas são adotadas. São adotadas, uma de uma veterinária que recolhe animais abandonados e uma de pet shop que também faz essas ações de adoção, né? Então as 2 são, eu defendo muito que a gente procure animais para adoção quando a gente quer ter um animal, né? Eu acho que isso... A nossa família também gosta muito de animais. Minha filha gosta muito de cavalo, ela monta e tal.
gosta de gato, e a gente tem um cachorrinho, o Toby, que é um Shih Tzu, que ele fala com a gente, é maravilhoso. Então eu acho que esse livrinho aqui, e esse é um dos preferidos das crianças, o que você acha? Esse livro tem uma saída muito grande, porque uma das coisas que a editora aponta, né, pra gente como escritor, que desde o título do livro é importantíssimo. Tanto que A Viagem, o Cachorro, Minha Avó e Sua Dentadura, muita criança vai no livro por pelo causa título. da história, isso que mesmo. Título engraçado. E o Maria Manuela e Flor, As Gatas da Árvore Estranha, gera uma curiosidade. Que árvore estranha é essa? Na verdade, a árvore estranha é o apartamento, porque elas subiram e não desceram mais. Esse negócio do título é sensacional para quem escreve, né? Sim. O meu livro, que o pessoal considera um clássico, está aí em várias edições e ganhou prêmios e tal, eu também acho que o título é muito forte, a criança terceirizada. É fortíssimo. Então isso chamou a atenção, as pessoas compram pelo título. Depois esse nome começou a ser usado no Brasil inteiro, hoje todo mundo fala, mas o título é fundamental. Mas eu gostaria de falar uma coisa, como leitora desse livro, eu acho que a palavra terceirização, porque eu sou uma educadora, né? A gente está acostumado a encontrar a palavra a expressão criança terceirizada, mas o conceito de terceirização que você usa nesse livro, ele amplia muito a concepção que a gente está acostumada, que é a terceirização pelo Estado, a terceirização. Acho que é um livro que traz uma outra concepção para esse termo, terceirização. Porque eu falo muito do micro, eu falo muito da terceirização intrafamiliar. Isso aconteceu agora numa reunião grande que eu tive, eu fui convidado para ser conselheiro do Instituto Alana, não sei se conhece. Conheço. E eu estou lá num grupo que foi criado agora que se chama Criança Prioridade Absoluta. Então tem vários desembargadores e tal, e eu tenho ido na reunião. E cheguei lá, conversando com eles, nós estamos agora trabalhando, até vamos fazer em Campinas isso, estamos criando agora um grupo sobre rua com brincadeira para crianças. Campinas não tem lugar onde as crianças brincam na rua, então nós estamos criando aqui agora, o Instituto Alana vai fazer uma reunião sobre isso, em algumas cidades está acontecendo. Olha aí, você pode participar. Isso me interessa muito, eu tenho alguma coisa publicada nessa linha, seguindo os trabalhos do Francesco Tonucci no norte da Itália, a cidade da criança. Isso. E aí você abre espaços, não só isso, a criança participa de comissões para opinar sobre os espaços públicos da cidade. A ideia é fechar algumas ruas específicas para falar com a prefeitura. É bastante interessante essa ideia. E deixar lugar em que as crianças brincam na rua, de bola, de gude, de futebol, de latinha e tal. Isso é uma coisa. E lá nós estamos conversando com toda a equipe, gente do Brasil inteiro, tem uma socióloga, Irene, da PUC do Rio, que é uma pessoa muito competente, tem um desembargador de direitos humanos, que também coloca muito bem as coisas, que é o Malheiros, que é presidente da comissão de... Enfim, e por que eu estou te falando? E lá eu percebi que a terceirização infantil era entendida como uma terceirização do Estado, a falta de cuidado para a criança, a falta de rua para lazer, a falta de... E eu introduzi um conceito que é a terceirização intrafamiliar, que essa é terrível, que é nessa fase da formação da personalidade. Bom, vamos continuar. Aí tem um outro livro aqui que a ilustração é maravilhosa, que é Doroteia, a velhinha que gostava de dançar. Olha que coisinha mais bonitinha. Quem é que fez essa... Eu tive a honra de ser ilustrada numa história pela artista plástica Marília Cotomati, aqui de Campinas, né? Ela fez uns desenhos maravilhosos. O projeto desse livro foi uma coisa que nos aproximou enquanto pessoas. A gente compartilha de muitas ideias, de muitas crenças. Ela fez a Doroteia com os traços da velhice. Então você vai perceber que as mãos, elas são mãos artríticas, né? A Doroteia tem manchas da velhice na pele. Eu fui professora da gerontologia por uns anos, né, na gerontologia da Unicamp, estudei a questão da velhice e como pesquisadora da memória sempre trabalhei com velhos, né? Nesse livro eu trago os aspectos da solidão na velhice, da rotina. Olha, cada coisa linda, olha só. Da tristeza que a solidão traz e de como isso pode ser mudado quando você se permite. Então, na vida da Doroteia vai aparecer uma figura. A Doroteia dançava escondido, com uma vassoura dentro de casa. Só que aí aparece o Augustus e com ele uma proposta de dançar de verdade, né? O Augusto é esse aqui, ó. O Augustus, Augustus? Augustus.
né? Que também é um nome antigo, né? E aí o Augusto seduz a Doroteia e a Doroteia acaba indo dançar com ele, conhecendo o universo da dança. E aí entra a minha vivência no universo da dança. Eu danço dança de salão há 12 anos. Você gosta? Gosto muito. Eu e meu marido. E a gente descobriu, vivenciou várias Doroteias. Doroteias que tingem cabelo, fazem penteados ousados, usam roupas ousadas, coloridas. Então, na verdade, é um universo que trata o corpo velho de uma outra forma, com imensas possibilidades. Você não precisa querer ser uma mulher de 50 com carinha de 20, né? E se plastificando toda. Choca um pouco, né? O que choca, destoa. Só que a alegria trazida pelo mundo da dança, ela é de dentro para fora. A pessoa fica iluminada, ela se diverte, ela consegue ficar numa pista 1h30 dançando sem cansar. Isso é exercício físico, isso é aeróbica, isso é saúde mental, isso é processo de sedução, por que não, né? E a Doroteia então traz tudo isso com o colorido da Marília Cotomati e mostra como você pode andar de moto na velhice, inclusive, né? E essa editora tua, Adonis, ela, puxa vida, a maior parte dos teus livros são da Adonis, né? A maior parte dos meus livros são da Adonis. Eu me encontrei nessa editora e eu gostaria de colocar uma coisa... Olha os dois dançando aqui, o Augustus e a Doroteia aqui, ó. Doroteia ainda tímida, de chale, né? Ali dançando. Mas é bonitinho, né? E a editora Adonis, eles têm um processo, Martins, de formação de leitores. No Parque Ecológico de Americana, eles têm um quiosque e todos os livros são lançados em primeira mão lá naquele parque. Esse livro foi lá? Foi também. Eles distribuem os livros lá para as primeiras crianças que chegam. Tem contação de história, tem interação do escritor com as famílias, com os avós, com pais, com irmãos, tem contador de história. Faz anos que a editora Adonis faz isso nesse espaço para formar leitores em espaços públicos. Deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu agora. A questão, evidentemente, que nós já conversamos aqui, acho que no outro programa tocamos, é a questão do custo e do dinheiro dos livros, né? Quer dizer, o que significa isso e como é que nós estamos, né? O que significa isso do ponto de vista das pessoas poderem comprar, né? Poderem pagar. Custou muito caro um livro desse? Olha, os livros feitos em papel couché, eles ficam em torno de R$30, né? R$30. De R$30. O livro, por exemplo, da coleção dos animais de estimação, ele custa 15 o exemplar. Ele é um livro com um material mais acessível, né? Sei. Então, qual que custa 15, você falou? O da coleção dos animais de estimação, dos bichos de estimação. Esse aqui custa 30. O Maria Manuela e Flor. Custa 30. Esse 30, o Maria Manuela e Flor é 15. As escolas compram muito esse livro? Nas bibliotecas escolares os teus livros estão? Então, a editora Adonis tem projetos, inclusive quando a gente escreve um livro, a gente entrega projetos para usos possíveis dos materiais. E eles vendem isso para as redes públicas. E por isso que as tiragens são imensas. Você vende 3.000, você vende 2.000. Então eles têm essa estratégia de trabalhar com leis de incentivo e com prefeituras. Então sim, os livros são vendidos para as prefeituras e muito mais no sentido de que cada criança tem o seu livro na mão e não só o livro na biblioteca. Que legal. Que legal. As crianças ganham os livros? As crianças recebem, porque as prefeituras compram para as escolas municipais e entregam para as crianças. Teve um livro meu, Lidando com Crianças Conversando com os Pais, que é um livro que eu escrevi há uns 8 anos também, que ganhou o Prêmio Jabuti, né? Foi o livro que ganhei o Prêmio Jabuti, que houve um interesse do Ministério também para distribuição. E aí eu percebo que realmente é importante isso. Né? Mas era uma linha diferente, era uma linha que eu escrevia mais na área pediátrica médica, né? Embora entrasse sempre, eu sempre escapo para o lado sociológico. Para a formação dos professores, né? Exatamente. Muito bem. Aí, uma coisa que eu gosto muito de falar em pediatria, e que graças a Deus existe isso,
que é a resiliência, a capacidade de algumas crianças sofrerem, serem massacradas, terem problemas, às vezes não serem amadas, mas resolvem, enfrentam e mudam a sua vida e resistem, né? E esse termo resiliência é um termo que a gente acabou emprestando da física, né? O que é a resiliência? É quando você dá um soco numa parede de borracha, a parede afunda, mas quando você tira a mão, ela volta no mesmo lugar. Do ponto de vista emocional, psicológico e sociológico, isso é muito importante na manutenção da saúde. E tem um livro aqui que chama Angélica, e parece que você entrou por essa área, né? O título Angélica e o Segredo dos Bulbos tem a ver com o sofrimento humano. Ele foi ilustrado pelo educador italiano Gianfranco Zavaloni, o grande ambientalista de Cesena, na Itália, né? Que produziu muito e faleceu recentemente, faleceu muito cedo, ainda tinha muitos planos. Esse foi o último projeto dele no Brasil, ilustrando esse livro com a doação do seu acervo de ilustrações, que está disponível online. Posso ler a dedicatória? Por favor. Olha só essa dedicatória do livro. Para todos aqueles que passaram ou passam por sofrimentos e conseguem transformá-los em suaves passos de dança. Que bonito isso, hein? Você é uma dançarina nata, hein, menina? Olha só a ilustração aqui, que bonito, ó. E ele morreu durante o Gianfranco morreu durante o processo desse livro. Como é que você conheceu? Como é que eu conheci o Gianfranco? Na internet. Eu estava procurando inovações pedagógicas na educação infantil. Junto com a minha grande parceira Renata Ciero Fernandes, tenho inúmeros livros publicados com a Renata na área de educação, e estávamos procurando novidades educacionais. Nós encontramos La Pedagogia della Lumaca, que é, traduzindo para o português, a pedagogia do caracol. Eu entrei em contato com o Gianfranco, com meus parcos recursos de descendente de italianos, escrevendo em italiano com a ajuda do dicionário. Perguntei para ele eu falei para ele que eu tinha gostado muito do teor das coisas dele, que ele era vinculado à terra, eu também era, e que eu gostava muito de tudo isso que ele escrevia, e se a gente poderia traduzir para o português, junto com educadores que eu estava trabalhando, a pedagogia do caracol. Ele concordou, a gente traduziu, saiu no Brasil, publicado pela editora Adonis em 2011. O que é a pedagogia do caracol? Ele é um chamado para a lentidão e abaixo a pressa e a correria. Na linha do que hoje está vendo, você viu esse projeto aí, chama-se Slow Parents, pais lentos. Você leu sobre isso? Sim. São pais que estão em São Paulo e agora está pegando, eu até defendi um grupo aqui, de fazer com que os pais tenham mais tempo, que eles brinquem com as crianças, que eles vão para um lugar onde as crianças brincam e eles ficam juntos. Isso. Não adianta deixar lá para brincar e ele trabalhar correndo, né? É mais ou menos isso. O SESC tem aberto espaços brincantes para os pais irem com as crianças e brincarem. É lá que tem o Slow Parents. Tem um nome americano, mas é muito significativo. É mais ou menos como o Slow Food, né? Sim. Contra o Fast Food, né? E foi isso que me levou para procurar o Gianfranco. O Gianfranco, então, veio nesse grupo. O livro foi lançado aqui em Campinas, num encontro grande, foi uma coisa muito bacana. E aí eu fiz a proposta para ele dele ler os originais do Angélica e ver se ele se identificava para ilustrar. Conta dos originais de Angélica pra gente. Então, Angélica é uma menina. Eu faço uma analogia com o bulbo da planta Angélica. E a apresentação do meu querido amigo Ivan Capelato, que tem um livro escrito comigo, né? Que nós escrevemos um livro Cuidados, Afeto e Limites. Eu preciso te dar esse livro. Isso. Juntos, meu grande amigo. Isso mesmo. O Ivan fez uma apresentação generosa da Angélica e dizendo que a Angélica pode trabalhar no sentido das nossas curas internas, né? É uma apresentação muito bonita. E a Angélica é uma menina que adoece, então eu faço muito a ligação de gente e planta, né? Eu faço isso, como boa italiana, pé na terra, eu tenho esse viés, né? Então a Angélica, tal qual o bulbo da planta, ela precisa ficar enterrada para se curar e depois florescer de novo. E nesse período ela se comunica com um amigo por cartas. Eu gosto muito, muito da temática epistolar.
Eu me correspondia com o estímulo da minha mãe, sempre escrevi cartas. E os e-mails substituem ou não? Não, absolutamente não. Absolutamente. A carta com a sua letra, um desenho seu, é um presente para uma pessoa que recebe o seu tempo hoje. O tempo é tão precioso. Você receber uma carta de uma pessoa, uma carta cuidadosa, ela é um presente. Hoje é raro, né? Raríssimo. O correio só entrega propaganda e compra. Raríssimo, mas eu continuo persistindo e escrevo cartas até hoje. Esse livro, inclusive, traz um envelope com carta e ele recupera um pouco essa questão. E aí a Angélica se comunica com esse amigo para passar o tempo que ela está num processo de cura, né? O que ela tinha? Ela tinha uma doença que não é especificada, ela estava doente. E era uma criança? Era uma criança. Aí, no processo da feitura desse livro, eu coloco muita coisa minha, eu tive muitos momentos de sofrimento e costumo dizer, graças a Deus, foram momentos que só me fizeram melhor, mais forte. Eu também tive descolamento de retina, eu precisei ficar em repouso absoluto 3 meses depois da cirurgia. E eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pensar, rezar, pensar livros, o que eu posso fazer com o corpo parado, né? E aí, com o Gianfranco, durante o processo da sua finitude cada vez mais perto... Mas você foi à Itália? Não, ele veio para cá. Ele veio para cá? Ele trabalhou, inclusive, um tempo no Brasil, no consulado italiano. Mas ele não morreu aqui, morreu lá? Ele morreu lá. Ele teve um câncer renal e já foi descoberto metastásico, né? E a gente tinha uma relação muito aberta e eu combinei com ele, que era o meu compromisso de conseguir um patrocinador para que a gente distribuísse a primeira edição inteira em hospitais que tratassem de jovens e crianças doentes de câncer. E aí eu consegui a generosidade da Magali, que é a proprietária da editora Adonis, ela bancou essa doação. São 400 volumes para o GRAAC de São Paulo. Todas as crianças em tratamento no GRAAC vão receber esse livro agora no fim do ano, no presente de Natal. E todas as crianças do Boldrini, são 500, vão receber dia 18 como presente. Silvia Brandalize vai adorar. Ela está me devendo vir aqui, a Silvia. Quando eu levei ela para a televisão, levei 2 anos para amarrar. Agora eu estou pedindo para ela vir conversar comigo aqui, vamos ver qualquer dia. Ela gostou muito, passou pelas mãos dela a proposta antes do aceite, evidente, né? Para ver a adequação disso tudo, pela equipe que faz esse trabalho lá no Boldrini, e elas gostaram muito. E esse livro ele tem um detalhe. Ele é aberto com uma ilustração colorida do Gianfranco. O Gianfranco criava instrumentos para desenhar, com bambu, ele criava uns bicos de pena, digamos assim, para fazer esses desenhos dele, com tinta, com nanquim, né? E esse livro então coloca uma imagem colorida por ele para abrir o livro, uma colorida por ele para fechar, e todas do meio do livro em branco para serem coloridas pelas crianças. Esse livro é recente, né? Saiu agora? Esse livro saiu agora, dia 10 de novembro foi o lançamento no parque. Como nós estamos no fim dessa reportagem, dessa entrevista maravilhosa, eu vou ler uma coisa que está aqui no livro no final, sobre a Angélica. Uma menina que gostava de andar descalça para que a terra lhe massageasse os pés. Ou uma linda flor que desabrocharia de um bulbo orbitante. Quem é a Angélica? Leia o livro para você saber quem é a Angélica. Margarete, muito obrigado, viu? Você abrilhantou o nosso programa na web. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, perdido esse tempão, ou ganhado esse tempão com a gente. E foi realmente sensacional. Parabéns pelo teu trabalho. Esses livros são maravilhosos. Eu até fico assim, sensibilizado. Você sabe que eu pensei em escrever livro para criança, mas eu não tenho talento para isso, viu? Eu não consigo escrever dessa maneira maravilhosa que vocês escrevem. A gente aparecem ideias. Qualquer dia eu vou te dar algumas ideias. Permita-se. Permita-se, é meu conselho. Permita-se. Pegar a criança que vive em você. Aliás, o pediatra, né? A gente gosta tanto de animal, eu brinco, né? Que o pediatra é um pouco veterinário, né? E eu gosto muito de ver a criança dessa maneira e transmitir. Eu fico assim, pasmo com a beleza que as crianças nos trazem. Você falou da casa, né? Ontem, uma outra experiência com o meu neto, o Arthur, que tem 11 anos, ele disse: ô vó, você me dá essa casa, a casa da avó, né? Ah, sim.
Aí ela falou, mas para que ir? Eu falei, não, você fica junto, mas um dia se você for, não vem, você dá para mim. Porque a casa em que ele vai lá brincar, tem o cachorro, tem a água, tem a piscina, tem a planta, tem o jardim. A minha neta mais velha, de 4 anos e meio, ela disse que a minha casa, ela cheira tão bem, quando ela chega, tem comidas tão cheirosas que dá vontade de comer a casa. Com isso nós terminamos, porque essa moça fala coisas maravilhosas e a gente não consegue parar o programa. Muito obrigado, até a próxima vez. E assistam, passem para os seus amigos, divulguem essas coisas bonitas que hoje foram ditas aqui. Até a próxima.